Olá, boa tarde. Terça-feira, 6 de agosto de 2019. O Hospital das Clínicas afastou por 15 dias 150 funcionárias grávidas como medida de prevenção contra o sarampo. Embora não tenha sido registrado nenhum caso da doença, o sarampo é altamente contagioso e mulheres grávidas não podem receber a vacina. O estado de São Paulo vive o surto de sarampo. Até o momento foram registrados 632 casos. 488 na capital. A campanha de vacinação vai até o dia 16 de agosto. E o público-alvo são jovens de 15 a 29 anos e bebês de 6 meses a 1 ano incompleto. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. A audiência pública na Assembleia Legislativa discute o enfrentamento à transfobia e o espaço para essas pessoas no esporte. Sessão solene aqui no Palácio 9 de Julho destaca a importância da agricultura no Brasil. O Legislativo Paulista cedia curso de cuidados a pacientes vítimas do câncer de mama. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O enfrentamento à transfobia e o espaço para pessoas trans no esporte foi tema de uma audiência pública convocada pela deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Desde a primeira competição de Maria Joaquina, de 11 anos de idade, que seu pai Gustavo Cavalcante lida com desafios que outro pai de atleta não lidaria. Gustavo é pai de uma criança trans, que recentemente foi proibida de participar do Campeonato Sul-Americano deste ano de patinação. Maria foi proibida de competir com outras meninas. E com muita luta a gente conseguiu entrar na justiça e no último dia, 8 horas da noite, é campeonato na segunda-feira, às 7 horas da manhã, a gente conseguiu com que uma liminar garantindo a participação dela. E psicologicamente foi bem complicado para ela, chorou bastante, mas queria participar, não deu conta no campeonato, o psicológico afetou bastante. Maria tirou o segundo lugar, mas não quis mais continuar em competições. Ela evoluiu muito depois do campeonato, uma resiliência, uma força de querer mostrar que ela era boa e que, como ela era boa, as pessoas tinham que aceitar ela, porque ela buscou nisso para aceitação. Mas mesmo ela estando com um nível muito bom, a gente resolveu que ela não iria competir porque não valia a pena ela passar por todo o estresse de novo. A atleta profissional de vôlei também contou como é sua vida nas quadras. A estreia de Tiffany na Superliga Feminina de Vôlei em dezembro de 2017 gerou uma série de contestações. Apesar do amparo nas regras do Comitê Olímpico Internacional e a permissão específica da Federação Internacional de Voleibol para competir profissionalmente entre mulheres, sua entrada na elite do esporte foi cercada por polêmicas. Principal motivo? Uma suposta vantagem física em relação a outras jogadoras. Tiffany é uma mulher trans desde os 27 anos de idade. A diferença é que eu sofro preconceito, é que eu sofro enxurradas de ataque transfóbicos, homofóbicos, irritantes, de homens que falam simplesmente o que não sabem, mentiras, me atacam com palavras horrorosas, entendeu? A minha família, qualquer um. Então, na internet principalmente. Então, a diferença é que eu sou atacada e as outras meninas não importa como. Para este psiquiatra, ao contrário do que se preconiza, atletas transgêneros têm desvantagens no esporte. O fato da pessoa ser trans já é uma desvantagem, porque o acesso à pessoa trans em todos os lugares, inclusive no esporte, já é muito baixo. Então, assim, para a pessoa poder estar naquele lugar já é uma vencedora. Na adolescência, que é o momento da puberdade, em que a pessoa precisa se apropriar do corpo, e que muitas vezes é nesse momento que um competidor de elite vai começar a se estimular, a pessoa trans ainda está passando por uma questão de puberdade dramática, ela está muitas vezes sofrendo com os caracteres sexuais de um corpo que não pertence a ela, que ela não reconhece. Então, assim, a apropriação do corpo acontece um pouco mais tarde na pessoa trans. Então, ela tem desvantagens, na verdade. Todas essas discussões foram levantadas na audiência pública promovida pela deputada estadual Érica Malunguinho, do PSOL. Um dos assuntos em pauta foi o projeto de lei 346 deste ano, que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nele, o sexo biológico seria o único critério para a definição do gênero de competidores em partidas esportivas aqui no estado. Para a deputada, a audiência teve cunho de afirmação do enfrentamento à transfobia. Acho que os deputados daqui da casa precisam estar atentos a essa discussão antes de votar sim ou não, porque não é uma questão
enfim, os argumentos que usam são muito esdrúxulos e não conferem a veracidade e a profundidade que o tema requer. Então, se porventura esse projeto venha a plenário, é importante que os deputados estejam cientes e aprofundados no tema. Essa audiência ela vem nesse sentido de responder, mas também de propor, né? Não é uma oposição, não é uma mera oposição, é uma proposição em relação a um equívoco. O governador de São Paulo, João Dória, está na China. Em uma de suas visitas a empresas e investidores, ele buscou investimentos para as linhas ferroviárias do estado. A viagem do governador no mundo dos negócios é chamada de roadshow. O trabalho de atrair investidores no estado e compradores da produção paulista tem um reforço de 31 empresas e 5 secretários estaduais. Entre eles, o da Fazenda, Henrique Meirelles, experiente na arte de captar e remunerar o capital disponível a boas oportunidades. O trem chinês pode ser uma delas. João Dória esteve reunido com o presidente da China Railway Construction Corporation, a CRCC. Shen Fengjian preside uma das maiores fabricantes de trens de alta velocidade e operadoras de ferrovias. Tem experiência na construção rápida de trens intercidades, o TIC, e compõe o grupo de empresas ligadas ao projeto do governo de interligação entre Ásia e Europa, a Rota da Seda. Mas custa caro. Alguns países reclamam das taxas de financiamento do projeto impostas pelos comunistas. São Paulo espera há muito ver sair do papel trens que ligariam a capital a regiões como Campinas e Vale do Paraíba. Uma longa reunião de quase 2 horas de duração e que pode proporcionar a São Paulo e ao Brasil, ao longo dos próximos 10 anos, mais de 10 bilhões de dólares de investimentos em infraestrutura. O executivo, ao contrário do comportamento habitual chinês, não escondeu que o Brasil, especialmente São Paulo, são mercados em potencial. Fengjian não vai encontrar facilidades. Na disputa por um dos trechos da Ferrovia Norte-Sul, entre Tocantins e São Paulo, a estatal russa RZD desistiu do leilão sob a alegação de que não conseguiria quebrar o monopólio da empresa brasileira privada Rumo. 在交通基础设施方面，跟州政府紧密合作，为圣保罗州的经济发展做出我们中国铁建的贡献。 O Dia do Agricultor foi comemorado no mês de julho. A data foi lembrada pelo Legislativo Paulista numa solenidade proposta pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. Dona Antônia vive da agricultura no interior de São Paulo há 63 anos. É da terra que ela tira o sustento da família. A gente planta mandioca, banana, a gente planta o ano todo. A gente planta feijão, amendoim, abóbora, a batata doce. E a gente planta de tudo, hortaliças, coisas. Segundo o IBGE, o Brasil tem hoje mais de 5 milhões de estabelecimentos rurais. Assim como Dona Antônia, muitas famílias vivem da agricultura no país e ajudam a movimentar a economia. O que é plantado na terra e chega à nossa mesa movimenta toda uma cadeia produtiva através do agronegócio. Ele representa 25% do PIB nacional, o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para este ano, a expectativa é de crescimento de 2% do agronegócio, na participação do PIB brasileiro. O evento, que destacou a importância da agricultura para o desenvolvimento econômico do Brasil, aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo e foi proposto pelo deputado Frederico Dávila, do PSL. A gente não deve falar se a agricultura é familiar ou não é familiar. A agricultura ela é importante como um todo. Seja ela cooperativa, seja ela individual, seja ela do LFV, que é legumes, frutas e verduras, dos HFs, que são os hortifrutos, toda a cadeia agrícola é importante, porque cada produto tem uma maneira de cultivo adequada para aquela situação. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, participou da solenidade e disse que o Brasil é referência no agronegócio no cenário mundial. A produção agropecuária brasileira é exemplo de sustentabilidade, de eficiência, de trabalho sério, de tecnologia para todo mundo. E o agricultor e o produtor rural do estado de São Paulo, em especial, que lutam diariamente para colocar no prato das pessoas um alimento de qualidade, com preço acessível, que respeite, como eu disse, os parâmetros ambientais,
essas pessoas precisam ser homenageadas diariamente. O negócio funciona com investimento e com a dedicação de pessoas como o seu Olavo, que herdou do avô o amor pela terra. Herdei do meu avô. Já desde criança participo com ele, né, dessas coisas, plantando, vendo a colheita, que é um negócio muito bonito. Sempre vi os paiol cheios, né? E isso daí nos incentiva a trabalhar. E nessa brincadeira o senhor já está há 40 anos? 40 anos brincando com a terra ali, né? Colhendo os frutos, os maravilhosos frutos que o Senhor nos concede, né? No dia a dia que sai da terra. Ato solene aqui no Palácio 9 de Julho homenageia servidores da Defensoria Pública Paulista. Você vai ver em instantes. O ato solene aqui no Legislativo Paulista prestou homenagem aos servidores da Defensoria Pública Paulista. 4 de agosto é dia dos defensores públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No geral, nós temos agentes de defensoria de várias profissões e temos os oficiais e oficialas de defensoria, que são os trabalhadores de nível médio, né? E a valorização é fundamental, porque são esses profissionais que estão na ponta de cada unidade, de cada território, recebendo as demandas da população dos grupos mais vulneráveis, da população mais afetada, a população de baixa renda, né? A que tem mais dificuldade em acessar o sistema de justiça. O Estado paulista tem hoje cerca de 800 servidores na Defensoria Pública. São profissionais que dão apoio aos defensores públicos no atendimento à população carente. Essa homenagem é muito importante porque ela simboliza o papel do servidor público na atuação da Defensoria Pública. A Defensoria é uma instituição criada há não muito tempo aqui em São Paulo, há cerca de 13 anos. A Assembleia Legislativa, muito atenta a essa necessidade, criou a Defensoria Pública e cerca de 2 anos depois instalou o quadro de apoio da instituição. Só os defensores, apenas os defensores, não conseguem garantir à população o serviço de acesso à justiça. E é fundamental o papel dos servidores da Defensoria Pública, que prestam o apoio aos defensores públicos na garantia desse serviço tão essencial, que é acessar os direitos, conhecimentos jurídicos, garantindo à população mais necessitada o conhecimento e a defesa de seus direitos. Durante o ato solene que aconteceu no auditório Franco Montoro, servidores foram homenageados, entre eles Denis Arteaga, o primeiro servidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu tive a honra e o privilégio de ser nomeado o primeiro servidor da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Coincidiu de ser no dia 11 de agosto de 2006. O dia 11 de agosto é a data em que foi criado o curso de Direito no Brasil. Então é uma data muito importante no cenário jurídico. Eu tive a honra de ser nomeado no dia 11 de agosto, em 2006. Né? E no Estado de São Paulo a Defensoria Pública foi criada 18 anos após a Constituição. Né? Então a Constituição de 88 estabeleceu a Defensoria como instituição responsável por prestar assistência jurídica à população carente e em 2006 foi criada. Então, nesse contexto, como era estagiário, recebi o convite e fui nomeado para ser servidor. O projeto de lei que trouxe reconhecimento aos profissionais e criou o Dia Estadual dos Servidores da Defensoria Pública de São Paulo é de autoria do deputado Carlos Janazzi, do PSOL. A lei aprovada, o Dia do Servidor da Defensoria Pública, é um dia de luta, de resistência e de valorização da profissão, porque os salários deles estão arrochados, defasados, não foi cumprida ainda até agora a data base salarial. Então nós queremos, sem um servidor público da defensoria valorizado, não tem defensoria, porque são eles os responsáveis pelo funcionamento da defensoria pública, eles dão todo o apoio para que ela abra suas portas e atenda a população. O defensor é importante, mas sem o funcionário, ela não funciona, ela nem abre a defensoria. Então, hoje é um dia de homenagem aos servidores e servidoras da Defensoria Pública, mas também um dia de luta em defesa da dignidade e dos seus direitos.
Assembleia Legislativa cedia o curso de cuidados a pacientes vítimas do câncer de mama. A primeira das 4 etapas do evento foi acompanhada pela repórter Caterina Schutt. A UNACAN, União Nacional de Combate ao Câncer de Mama, em parceria com o Instituto Somos Integrativos, promoveu um encontro que reuniu diversos profissionais da saúde com o intuito de capacitar voluntários e multidisciplinares para cuidar de pacientes com câncer de mama. Nós aqui olhamos o ser humano como um ser humano integral, né, em todas as suas dimensões, física, mental, emocional e espiritual. Então, nós cuidamos de pessoas, seres humanos, com todas essas dimensões, mas nós também somos seres humanos, né? Então, esse curso de extensão em saúde integrativa veio para que a gente aprenda a se cuidar em todos os pilares da saúde, para depois poder cuidar do outro. Tudo que a gente vive, a gente passa melhor. O curso foi ministrado com base na medicina e saúde integrativa, que acredita que todas as áreas da vida do ser humano estão conectadas e reafirma a importância da relação entre paciente e o profissional da saúde. Essa associação ela surgiu da união de vários profissionais numa pós-graduação na área de saúde integrativa. E nessa área, o que a gente percebeu? A importância de todos os profissionais da saúde engajados no mesmo caminho, no mesmo foco. Então, nós temos médicos, dentista, treinador físico, nutricionista, psicólogos. E a turma era tão unida, nós somos em 33, que a gente resolveu fundar essa associação. E por isso a gente começa a fazer palestras justamente para mostrar para a população que o importante é falar na saúde, não na doença, e que tudo é integrado, corpo, alma, mente e espiritualidade. Hoje nós estamos iniciando o curso de extensão da UNACAN. O primeiro módulo, são 4 módulos, todas as primeiras segundas-feiras de cada mês até novembro, justamente para que as pessoas aprendam, se conscientizem, consigam trabalhar durante um mês todo esse aprendizado para depois retornar e aprender uma nova coisa. O que a gente trouxe é sobre saúde integrativa, onde a gente entende que é importante a junção do médico com os pacientes e também trazer essa saúde complementar que a gente fala também, o que elas podem levar para os seus pacientes e como elas podem se cuidar para estarem mais preparadas para cuidar dos pacientes. O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células da mama. Segundo o INCA, esse tipo de câncer é o mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Ainda segundo o INCA, as estimativas de incidência da doença para o biênio 18 e 19 são de 59.700 novos casos. O paciente oncológico necessita de cuidados específicos. O período de tratamento costuma gerar muitos impactos emocionais sobre o paciente, familiares e também sobre os cuidadores. O doutor Paulo Amorim falou sobre como manejar o estresse e adotar práticas integrativas que promovam bem-estar e qualidade de vida. Paciência, saber que tudo é fase, que tudo é um momento de ser trabalhado de forma vagarosa. Não adianta ter pressa. Nada existe pressa. Existem doenças que são tão ruins quanto o câncer, mas quando você está com câncer você pensa que você morreu. E não é. Cada fase é uma fase de trabalho. Você pode fazer relaxamento, você pode buscar as coisas que você já fazia antes para não se estressar. Mecanismos físicos e psicológicos. Dançar, cantar, comer bem, fazer exercícios. Lembrar que são regras que você tem que seguir. A disciplina, de uma certa forma, precisa ser imposta. Mas uma disciplina que vai fazer você fazer o suave. Você lembrar que tudo tem sua fase. Este foi o primeiro dos 4 encontros que acontecem toda primeira segunda-feira do mês até novembro. Se você tem interesse em participar, ainda dá tempo. Basta fazer a sua inscrição pelo site unacan.com.br. A formação de profissionais em Libras vai permitir que deficientes auditivos dialoguem diretamente com os mediadores sem a necessidade de tradutores de língua brasileira de sinais. Nós voltamos já já. Com o apoio da deputada Marina Elô, a Assembleia Legislativa de São Paulo abriu as portas para o Fórum Faz Cultura.
O seminário Os Horizontes da Cultura aconteceu ontem no auditório Paulo Kobayashi. Durante o evento, foram discutidas as novas diretrizes da política pública nacional para a cultura, além da visão do governo, Lei Rouanet e instruções normativas. Na noite desta terça-feira, ocorre o segundo dia do seminário, onde serão debatidas formas de financiamento público, alternativas de fomento, transparência e compliance cultural. Para participar, basta se inscrever no site do Fórum Faz Cultura. O Fórum é um movimento nacional apartidário que reúne profissionais do setor e tem por objetivo a democratização do acesso ao fomento e aos produtos culturais, além de elaboração de políticas públicas mais assertivas. A audiência pública aqui no Legislativo Paulista debateu a mercantilização do ensino superior em São Paulo. A audiência pública discutiu a diminuição dos investimentos para a educação. Durante o encontro, representantes do setor denunciaram as demissões em massa de professores das universidades particulares paulistas. Segundo a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, pelo menos 500 professores foram desligados em 2019. Nesse semestre, há um movimento de demissão de 300 professores. No início do ano, houve um movimento muito grande de demissão de professores do EAD, porque o EAD é um outro segmento onde esses conglomerados econômicos buscam ganhar dinheiro. Então, eles foram atraídos para a educação pela verba fácil do FIES. Quando, depois daquela derrama que houve do dinheiro do FIES, e agora o dinheiro está um pouco mais controlado, crise, recessão, etc., eles estão num movimento de aumento de lucro exatamente pela redução de custo. E custo na universidade nada mais é do que mão de obra. Então, eles estão precarizando o salário. Esse semestre, com a Laureate e a Uninove, nós temos um movimento de demissão de quase 500 docentes, o que é um verdadeiro absurdo. Também entrou em debate os aumentos das mensalidades nas universidades particulares do Estado. Estudantes denunciam a imposição de valores por parte das instituições e a falta de diálogo. É complicado para a gente, porque está lidando com sonhos, né? Então não é simplesmente um aumento numa mensalidade ou algo do gênero. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, turmas inteiras estão procurando outras universidades que possam reduzir esse valor, e muitas pessoas estão desistindo dos seus sonhos. Eu, por exemplo, estou no meu último semestre e não sei se posso continuar. Tive uma resposta negativa da Unisa, eles não me concederam um desconto e não sei se poderei continuar no meu último semestre do curso. Segundo especialistas, o mercado educacional vive um processo de concentração de capital e aumento da participação de empresas estrangeiras nesse setor. Esses investidores só pensam no lucro e não na qualidade do ensino, não estão preocupados com a formação dos professores, por isso que nós estamos assistindo a uma demissão em massa de professores com boa formação, com mestrado, com doutorado, sobretudo em universidades públicas. Então eles estão sendo descartados em nome do lucro desses investidores. Os primeiros profissionais de mediação e conciliação judicial em Libras do país foram diplomados aqui no Instituto do Legislativo Paulista da Assembleia. E a repórter Silvia Garcia acompanhou a cerimônia de formatura. Hoje o Brasil contabiliza um total de 10 milhões de pessoas com surdez. Metade delas está aqui no estado de São Paulo. Cidadãos que agora ganharam voz através do curso de capacitação de mediadores e conciliadores judiciais e extrajudiciais que aconteceu aqui no Instituto do Legislativo Paulista, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Por conta disso, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu a formação da primeira turma de mediadores na área. Um salto na cidadania. Existem 10 milhões de surdos em todo o território brasileiro e 5 milhões no estado de São Paulo. Daí a importância de aperfeiçoar os serviços jurisdicionais prestados pelo Poder Judiciário, através dos CEJUSCs, né, que são Centros Judiciários de Solução de Conflitos. Hoje, eles não dispõem de um trabalho dessa magnitude. Então, nós estamos aqui para formar os primeiros surdos e deficientes auditivos do Brasil como mediadores, para que eles possam trabalhar em câmaras privadas para a comunidade deles e também para dar esse aporte ao Poder Judiciário nas sessões de mediação e conciliação de surdos. A Débora Azular é coordenadora do primeiro curso estadual de formação de mediadores e conciliadores e ressaltou a importância deste novo profissional no mercado. A mediação adequada para os surdos é
formar surdos que estão adequados dentro do parâmetro que se precisa para ser um mediador e intérpretes em Libras também. Então, ao invés da pessoa que é intérprete em Libras estar lá só interpretando, fazendo o papel de tradutor, ele vai fazer o papel de mediador, ele vai trabalhar diretamente com essas partes. E os surdos vão entender que estão acolhidos corretamente, que todo mundo está falando a mesma língua, que eles estão sendo realmente entendidos, compreendidos. E isso faz toda a diferença. Então, o objetivo do curso é esse. Para saber mais informações sobre as novas turmas e datas, entre no site da Alesp e se informe. O Jornal da Assembleia desta terça-feira termina aqui, lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Alesp transmite ao vivo a sessão plenária, que você também pode assistir, pode acompanhar através da internet no nosso site, que é o al.sp.gov.br e também no YouTube. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.